E hoje, na sala de entrevista, nós recebemos o professor, mestrando em Filosofia Política pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR, o professor Anibaldo Barbosa Alves, que vai falar sobre o racionalismo. Do ponto de vista filosófico, nós vimos, portanto, dentro da história da filosofia, que os pensadores então começam a perguntar qual é a origem do conhecimento. Em resposta a essa questão, então, nós temos duas vertentes que tentam dizer como é que é originado o conhecimento. De um lado, então, nós temos a teoria empirista, que vai dizer, portanto, que todo o conhecimento é originado a partir da experiência, das impressões sensíveis, e a razão teria simplesmente o papel de fazer uma ordenação desse conhecimento, porque a nossa mente, o nosso intelecto, portanto, funciona desde quando a gente nasce como se fosse uma tábula que a gente vai escrevendo as impressões que vêm da experiência. Por outro lado, nós temos então o racionalismo, que vai dizer que a fonte principal sempre do conhecimento é a razão. Porque mesmo que você receba os dados da experiência, de alguma forma a razão vai ter o papel importante de fazer a ordenação desses dados. Outro elemento também importante dentro da perspectiva racionalista, que vai dizer que a razão é a fonte principal do conhecimento, é que a razão ela consegue também trabalhar de forma independente da experiência, E é a razão também que vai dar os critérios de validade do conhecimento e para dizer assim, isso é verdade ou não é verdade. O racionalismo, então, tem essa perspectiva de que a razão, portanto, ela é doadora de sentido. A razão consegue, portanto, estabelecer quais são os critérios de validade do conhecimento, ou então, de certa forma, estabelecer os critérios da clareza e da evidência. Nos dias de hoje é muito importante a gente perceber que o racionalismo está muito presente na nossa sociedade, porque justamente é a partir dessa perspectiva do racionalismo, então, que a humanidade, particularmente a partir da modernidade, começou a dar uma crença muito grande no papel da razão. E essa crença, essa confiança grandiosa no papel da razão também vai gerar ciência. E gerando ciência, também se gera tecnologia, se gera também instrumentos. Então a modernidade, ela é também fruto dessa racionalidade. Até depois, os pensadores da Escola de Frankfurt vão dizer justamente que essa razão na modernidade vai se tornar aquilo que eles chamam então de razão instrumental. Porque, na verdade, a ciência ela cria tecnologia e a tecnologia também cria todos os instrumentos, portanto, que hoje em dia favorecem a modernidade, seja na área dos transportes, das comunicações, na área científica, na área da medicina e etc. Na perspectiva de Cartésio, ou seja, do Renato Cartésio, ou então do Descartes, ele estabelece alguns elementos importantes para a gente viver no dia a dia essa racionalidade. Então, a primeira regra que o racionalismo estabelece é a chamada regra da evidência, de que você, portanto, não vai aceitar nada como verdadeiro se não apareça, portanto, algo para você como algo distinto e claro. E numa época, portanto, de muitas fake news, isso aqui serve para nós como se fosse uma peneira, porque no primeiro momento, então, você vai tentar separar o joio do trigo, pela regra da clareza da evidência, daquilo que é lógico, Então, de repente, você começa a fazer uma espécie de filtro, de funil, diante de tantas informações que vêm para você no dia a dia, E você ainda consegue fazer aprofundamento dentro da perspectiva cartesiana, na medida que você adota algumas estruturas importantes do racionalismo, que é a perspectiva da análise, Porque quando você tem um todo e você pode decompô-lo, você vai entender esse todo a partir da decomposição desse todo.